Vamos falar de razão, então, tá? Porque a gente vai entrar em razão e proporção, depois vamos falar sobre regra de 3, então tem que saber o que é razão. Gente, razão é nada mais, nada menos do que divisão, ou fração, ou números racionais. Aí tem playlist à vontade, na playlist tem um monte de vídeo, tem vídeo falando sobre números racionais, tem vídeo falando sobre divisão, tem vídeo falando sobre fração. Vocês podem escolher o que vocês vão fazer. Então, razão, divisão, fração, números racionais, exatamente a mesma coisa. Então, olha só, seria aqui, ó. O que é isso aqui? 3/5 é uma fração, é um número racional, é uma divisão, 3 dividido por 5, e é uma razão, a razão de 3 para 5, tá? Outra, a razão de 2 para 9, a razão de 4 para 7, ok? Isso é razão. Então, vocês vão ver razão dessa forma aqui. A razão do número de um calçado para o número de uma roupa, né? O tamanho de uma roupa, esse tipo de coisa, tá? Não é nada de muito especial, não. Os termos da razão que vocês têm que saber. O numerador é o antecedente e o denominador é o consequente. Antecedente e consequente. Então, vamos colocar um número aqui. Exemplo. Digamos que eu tivesse aqui, deixa eu ver aqui, o 5 dividido por 6. O 5 é o antecedente, 6 é o consequente, que vai ser a mesma coisa que isso aqui, que é a mesma coisa que isso aqui, ó, 5/6. Ou 5 dividido por 6. Antecedente, consequente, numerador, denominador, dividendo, divisor, tá? Coisas que vocês já sabem há muito tempo, só muda um pouquinho o nome. Vamos falar sobre razões equivalentes. No vídeo de números racionais, vocês vão encontrar essas razões equivalentes ou frações equivalentes. Quando eu digo razão equivalente, eu estou querendo dizer fração equivalente. Mesma coisa. Vocês já sabem lá no vídeo, que se vocês quiserem ver outros exemplos, vocês vão olhar lá no vídeo, que é o seguinte. Quando eu quero que uma fração ou uma razão, eu quero encontrar uma fração ou uma razão equivalente a ela, o que eu faço? Ou eu multiplico, ou eu divido tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, por 5, por exemplo. Aí eu acho uma razão equivalente ou uma fração equivalente. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Simples, simples, simples. Vamos multiplicar aqui por 2 e aqui por 2. Então, a gente vai achar uma razão ou uma fração equivalente. 3 vezes 2 é 6. 5 vezes 2 é 10. É equivalente a essa aqui. Agora, ao invés de multiplicar, nós vamos dividir, tá? Vamos dividir por 2. Por 4 não dá, né? Porque o 10 não dá para dividir por 4. Dá para dividir por 2. 8 por 2 dá 4. 10 por 2 dá 5. Então, 4/5 é equivalente a 8/10. Eu posso continuar, ó. Posso multiplicar por 10, por exemplo, por qualquer número, desde que seja o mesmo em cima e embaixo. Então, 40 sobre 50. Tá legal? Aí, se eu quisesse ainda simplificar essa fração aqui, ó, o que eu fazia? Cortava, voltava pro 4/5, tá? Isso a gente já viu, tem outros vídeos aí, vocês podem conferir depois. Vamos falar, então, sobre razão entre grandezas de mesma espécie. Gente, grandeza é tudo que a gente pode medir. Qualquer coisa que você possa medir de alguma forma é uma grandeza. Litro, metro, distância, peso, altura e por aí vai. E aí, quando a gente fala de razão entre grandezas de mesma espécie, eu estou querendo dizer distância, a razão de uma distância para outra distância. Vou botar esse T aqui. De um peso para outro peso, a gente vai usar as mesmas grandezas para poder encontrar essa razão, tá? Então, distância 2 quilômetros para 8 quilômetros, por exemplo. Peso 30 quilos ou gramas, sei lá, para 100 quilos ou gramas, tá? Poderia ser quilo em cima, grama embaixo. Aqui poderia ser quilômetro sobre milímetro, e aí depois teria que transformar. Eu ainda vou fazer uma aula para vocês sobre essas transformações de medidas, mas não agora, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui, então, sobre razão entre grandezas de mesma espécie, tá? Que aqui tá, ó.
Caio percorreu um trecho de 600 metros e Maria de 850 metros. Qual a razão entre a distância percorrida por Maria, aí tem que ficar ligado no que o problema pede, tá? Por Maria em relação a Caio. Então, eu pego o trecho que a Maria percorreu, que foi 850, a razão de Maria para Caio, que é 600. E aí, como é que eu tenho que fazer? Eu não posso deixar essa fração assim. Toda fração, ela tem que chegar no ponto em que ela fique irredutível, tá? O que é isso? Eu vou simplificar. Então, aqui, ó, eu vou cortar esse zero. O que eu fiz? Dividi por 10, não é isso? Dividi esse por 10. Agora, eu vou simplificar 85 por 60. Vou dividir por 5 os dois, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 85 por 60, só para vocês terem bem noção do que eu tô fazendo. Agora, eu vou dividir os dois por 5, ó, porque os dois são divisíveis por 5. Dá 1, dá 17, né? 5, 5, tá? Sobre 60 dividido por 5 dá quanto? 12. 17 sobre 12, ela está na sua forma irredutível, tá? Então, qual é a razão entre a distância percorrida por Maria em relação a Caio? 17 por 12, certo? Maria é mais esperta, andou muito mais, percorreu muito mais. Vamos aqui para a próxima, peraí. Agora vamos falar de razões entre grandezas diferentes. Então, a gente pegaria distância sobre horas, peso sobre altura, pegar grandezas diferentes, tá? Vocês só vão ver isso num problema, como esse aqui, por exemplo. Ó. Um trem percorreu uma distância de 160 km em 2 horas, tá vendo? Ó, distância e tempo, tá? Qual a razão percorrida, qual a razão, peraí, entre a distância, eu esqueci de colocar aqui. Ó, qual é a razão entre a distância percorrida e o tempo utilizado? Então, eu pego a distância percorrida, a distância é 160. E o tempo utilizado, qual foi o tempo? 2 horas, tá? Então, 160. Se tivesse pedido o contrário, tivesse pedido assim, qual a razão entre o tempo e a distância, a gente colocaria o tempo em cima e a distância embaixo, tá? Nesse caso, do jeito que pediu, é só a gente dividir 160 por 2, que dá 80. Se tivesse pedido ao contrário, se tivesse pedido a razão entre o tempo e a distância, aí a gente colocaria assim, ó, 2 sobre 160, que daria 1 sobre 80, que é muito diferente disso aqui, ó. 80 é um número, 1 sobre 80 é outro número. Quer ver como é que ficaria 1 sobre 80? 1 sobre 80 significa 1 dividido por 80, não é isso? Vamos ver quanto que dá. Ó, 1 eu não consigo dividir por 80. Ponho 0 aqui, 1 0 ali. Ainda não deu para dividir. Mais um 0 aqui, outro aqui. Agora dá 80 para chegar no 100, vai dar 20. Acrescento um 0 aqui, eu já não acrescento mais. 200 por 80 vai dar quanto? 2. 2 vezes 80 dá 160, para 40, ou para 200 dá 4. 40, aí. E agora dá 5, né? 5 vezes 0, 0, 5 vezes 8, 40. Então, o que daria? Tá vendo? 0,0125. Olha a diferença desse número para esse aqui, ó. 80 é um número, 1 sobre 80 é o oposto dele. Belezinha? Por enquanto é só isso mesmo, tá? Para falar de razão, é só isso mesmo. Depois a gente vai falar sobre proporção, beleza? Então, tá bom.